Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã no Brasil. Hoje vamos conversar com Moisés França, compositor, cantor, fundador da banda Hagios, uma história incrível e já já Agora nós vamos. foi. Tava bem complicado aqui, mas acertamos. Tudo bem, pastor Ramon? Bom dia. Tudo bem, Moisés? Bom dia, seja bem-vindo. Tá ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. E aí, tá me ouvindo Jóia. bem? Também estou te ouvindo bem, o pessoal já está entrando aqui, podem comentar como é que está a questão do áudio e nós vamos conversando. Primeiramente, Moisés, muito obrigado por aceitar esse convite, participar aqui com a gente, nesse espaço aqui que a gente conversa muito sobre a música, sobre a história, né? História maravilhosa que a gente tem, e você faz parte dessa história aqui da música cristã. Então, brigadão por estar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, né? Me pegou de surpresa, né? De repente surgiu esse convite e sempre nos honra, né? A gente poder compartilhar a vida e compartilhar a música, falar de evangelho, enfim, isso é sempre um privilégio, privilégio dado aos salvos, né? Então eu me É, sinto privilegiado de poder participar, com certeza. Eu glória a agradeço. Deus. Mandando um abraço para o Flávio, né? O Flávio foi uma das pessoas que ajudou aí Isso. nessa, nessa ponte, né? Fazendo essa ponte. E que bacana, já falando aqui da banda Hagios, né? Acertei a pronúncia. Hagios, é. Hagios. Hagios. É engraçado porque a gente cresce ouvindo, né? E vendo as capas, e nem sempre todo mundo teve acesso, ou a questão, como hoje mudou do rádio, e às vezes a gente cresce ouvindo e com a referência errada, né? A gente faz a pronúncia errada. E no caso, eu sou de São Paulo, ó, o Flávio acabou de entrar. Eu sou paulistano e vocês do Rio de Janeiro, né? Então chegava em São Paulo ali os vinis, os discos e tal, depois os CDs, e a gente vai se perdendo nas pronúncias. Mas que bacana poder conversar um pouquinho dessa história hoje. E para a turma que está chegando aqui também, vocês comentem à vontade, mandem para os amigos aí. Vai ser um tempo muito bom. E Moisés, eu sempre parto, né? Tem sempre um ponto de partida aqui nas conversas. E a perguntinha clássica que eu mantenho nesse tempo todo que eu estou entrevistando é o seguinte: como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho? Legal. Em 1980, eu descobri o Grupo Elo, né? O Grupo Elo, para mim, foi assim, um divisor de águas, porque eu e meus irmãos, eu e mais três irmãos, fizemos um grupo, né, na igreja, juntamos ali, e um grupo Edificação, o nome do grupo. E a gente ficou naquela. O playback era uma onda nova, né? Naquela época, né? 1980, né? 81. Eu tinha aí meus 15 para 16 anos, então era uma onda nova, né? Um negócio assim. Todo mundo ficou assim: caramba, vamos cantar com instrumento. A Vera. A Vera, mas no som, só o som, né? Quer dizer, aquilo não existia. A gente cantava era de guitarra só, uma guitarra, e raramente entrava bateria na igreja, aquela coisa toda, né? E aí a gente descobriu a música do Elo, né? Com aquela coisa moderna, né? Uma coisa assim, gravada nos Estados Unidos, calmo, sereno e tranquilo, né? Ao sentir, né? Ao sentir o mundo ao meu redor, né? Então isso estourou naquela época. E a gente ficou assim, deslumbrado, né? E aí montamos o grupo Elo, o grupo Edificação, cantando as músicas do Elo. Depois veio as músicas do Som Maior, muita coisa boa de São Paulo, né? Veio muita coisa boa de São Paulo naquela época. Vencedores, cantamos muita coisa dos Vencedores, enfim. E foi aí que começou, né? Aí eu comecei a descobrir, falei assim, eu acho que eu canto. Eu falei assim, eu acho que eu Ô, canto alguma Moisés, coisa. mas qual que é o ambiente qual que era a cidade que você cresceu e a tua igreja era de qual denominação nessa época? Então, eu era de Campos, eu nasci em Campos, né? Em 2006 eu vim para Macaé, Rio de Janeiro. Continuo no Rio de Janeiro, sou fluminense, né? Não sou carioca, mas sou fluminense, nascido no interior. Nasci em Campos, moro em Macaé já desde 2006, né? 19 anos. E, e você perguntou sobre outra coisa. A igreja. A igreja batista, fui criado na igreja batista, né? Eu me batizei com 1 ano na igreja católica, meus pais eram católicos, e com 7 anos eu pedia. Aí eu desejei ser batizado, né? Eu era criado na igreja, logo depois meus pais foram para a igreja batista,
E eu frequentava escola bíblica, eu gostava muito de participar, e assim, era muito participativo e muito, sempre questionador. E aí eu falei, eu falei com o papai e mamãe, eu falei, eu quero me batizar com 7 anos. Aí foi aí que a minha vida cristã, desde criança, né, sempre muito apaixonado pelo evangelho, sempre muito assim fascinado por Jesus. É claro que teve meus momentos de altos e baixos, eu tive meus momentos de ceticismo, né? Teve um momento na minha vida com 20 anos que eu duvidei que Deus existe, aquela coisa, né? Aquelas crises que a gente tem, né? De repente, será que Deus existe mesmo? Será que tudo isso que falam para mim é verdade? Será que esse negócio de ser crente tem sentido? Será que o cristianismo tem sentido? Né? Então a gente começa a questionar, e eu tive meus momentos de ceticismo, né? Meus momentos eu não cheguei a ser ateu, né? Mas cheguei a ser um agnóstico, digamos assim, né? Porque a diferença é que o ateu ele afirma que Deus não existe, e o agnóstico ele duvida. Será que Deus existe? Pode ser que sim, pode ser que não. Esse é o agnóstico, né? Então eu tive meus momentos de agnosticismo, né? Mas graças a Deus sempre procurei. Deus foi se revelando, né, nos meus questionamentos. Deus foi se revelando a mim através da fé, da palavra, da meditação. E as coisas hoje fazem sentido para mim. A vida cristã faz sentido para mim, né? Jesus faz sentido para mim. Porque eu olho para Jesus. Se a gente quer saber quem é Deus, né? É só olhar para Jesus. Jesus disse: olha, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão fosse, eu sou. Então, um maluco não diria isso. Tem que ser alguém verdadeiro, né? Como disse S. Lewis, só um lunático poderia dizer essas coisas. Então, como Jesus não era lunático, né? Ele é verdadeiro. Então, só alguém que de fato é a imagem de Deus podia dizer essas coisas. Então, isso para mim faz sentido. Fora os fatos históricos, né, bíblicos, né? Enfim, nós não vamos entrar nesse assunto que seria muito longo agora, né? Mas foi aí que a minha fé foi se solidificando, e a minha convicção de fé se misturou com a minha vocação musical, e por aí a gente caminhou até hoje, graças a Deus. Então, você falou aí da influência dos grupos, inclusive citando os grupos de São Paulo, e aí você começou a entender que dava para cantar, foi isso? Eu não sabia, quando na minha infância, adolescência, eu era muito tímido, altamente tímido, assim, uma pessoa muito assim, bicho do mato, digamos assim, né? Então, assim, eu não acreditava, né? Assim, eu me achava, eu fui criado numa pobreza, assim, absoluta, nunca passei fome, né? Mas, assim, fui criado num ambiente de muita pobreza, embora nunca tenha passado necessidade, assim, sempre tive um básico, né? De poder comer, vestir, mas, assim, numa pobreza muito grande. Então, eu não desenvolvi cedo uma boa autoestima, não desenvolvi cedo uma boa autoconfiança, né? Então, assim, eu nunca acreditei. Aí comecei a descobrir que eu canto. Falei, eu acho que eu canto. Eu acho que eu tenho vocação para esse negócio. E aí depois Deus foi me dando também a percepção de que eu teria vocação para compor também, né? Não só cantar. Aí comecei a descobrir os primeiros acordes, né? Com 14, 15 anos, nessa fase aí do Grupo Elo, né? Eu comecei a descobrir, aprender a tocar violão. Nunca desenvolvi, nunca fui um exímio violonista, não é a minha vocação ser músico instrumentista, né? A minha vocação é cantar e compor. O instrumento é aquele negócio, né? O instrumento ele é um auxiliar da minha voz, né? Às vezes eu canto tocando, mas o meu forte é cantar. Existe a diferença, né? Por exemplo, o Baden Powell, né? A voz empresta para o violão. Ele empresta a voz para auxiliar o violão, que ele tocava muito, né? E eu sou o contrário, eu empresto o violão para auxiliar a minha voz. Porque eu canto razoavelmente, mas o violão não é o meu forte, né? Então o violão me auxilia na hora de cantar, né? É isso. Mas então é por aí. Entendi. Então você começou a descobrir a questão da música, cantava ali nas participações com o Grupo Elo. Você chegou a fazer parte de fato, assim, dos grupos de louvor da época, da tua igreja, e como é que foi migrando de fato para um grupo mais de carreira mesmo? Exato. Eu comecei, aí depois do grupo Edificação, a gente formou um grupo chamado Louvores de Cristo, né? Que mais à frente se chamou LDC. A gente foi embalado por aquela onda do RPM. Aí falou, LDC fica melhor. LDC, Louvores de Cristo.
Aí, depois do Louvores de Cristo, eu saí do grupo em 87. E aí fui fazer parte de uma banda chamada Banda Êxodo. A gente já cantava rock mesmo, né? Ia pra praça fazer rock and roll para ganhar almas para Jesus, aquele negócio todo, né? Cantando músicas do Rebanhão, músicas próprias, né? O Rebanhão veio também naquela onda dos anos 80, né? E a gente cantava muita coisa daquela época também do Rebanhão. Minha vida era muito louca, do Janice, né? E cantava algumas coisas também. Olhe para frente, esqueço. Olhe para frente, esqueço o passado. Existe um novo tempo para... Esqueci a letra, né? Aquela que Carlinhos Félix interpretava no segundo álbum do Rebanhão. Siga em frente e peça perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Lembra dessa? Não sei se você lembra. Então, aí a gente ia para a praça, cantava músicas nossas, né? A gente já compunha na época, eu compunha com meu amigo Júnior, guitarrista, né? Mário Júnior, fazíamos alguns rocks juntos, né? Enfim, aí depois veio o Raios. Eu fui para a Segunda Igreja Batista de Campos, exatamente, Segunda Igreja Batista de Campos. Aí eu lembro que no primeiro dia que eu sentei no banco para participar do culto, né? Samuel sentou do meu lado, Samuel do Raios, né? Aí, Samuel, olha, nós temos um grupo aí de louvor, que ele não me disse o nome, até então acho que não tinha nome. É um grupo de louvor, vem participar com a gente. Ele sabia que eu estava indo para a igreja, eu estava membro, aliás, já era membro, né? Alguns primeiros passos ali na igreja. E aí eu comecei a participar, aí comecei a introduzir músicas minhas. Tinha o Gilberto Barreto também, que compunha, e compõe até hoje, né? Gilberto, amigo nosso. Aí a gente juntava o nosso repertório, e Samuel se empolgou, né? Falou assim, vamos gravar, tá na hora de gravar. E Samuel era o cara que tinha a grana para gravar. Naquela época era difícil, né? Você ir para um estúdio, pagar horas e horas para gravar. E Samuel sempre foi um empresário, né? Hoje ele é empresário na área do som, né? Instrumentos musicais e tal. Na época ele tinha uma loja de acessórios, bijuteria e tal. Mas ele sempre foi empresário, sempre teve visão empresarial. E na hora de bancar, ele bancou. A gente veio com as músicas, né? Ele veio com a grana para gravar e nós viemos com as músicas, né? Então ele entrou com a grana, a gente entrou com as músicas, né? E ele, um cantor excepcional, canta muito bem até hoje. Ele interpretava algumas músicas minhas, como Ele é Jesus, ele gravou na voz dele, na primeira gravação, né? Interpretava as músicas de Gilberto, a gente fazia uns back vocais, eu cantava alguns solos também. Enfim, então aí o Hagios é que foi o lance assim que aconteceu, em termos que surpreendeu a gente, na verdade, tocou em músicas seculares, nós temos uma música Máximo um Sonho que tocou assim, nas paradas do dia, em Campos, né, nas rádios de Campos, as pessoas pediam a música durante o dia e no final era a mais pedida. Primeiro lugar, Grupo Hagios, Mais que um Sonho, então aquilo pra gente foi uma surpresa, né, a gente nunca imaginou chegaria a esse ponto. E depois foi ganhando Rio de Janeiro, ganhando São Paulo, ganhando Minas, né? Bahia. E hoje é isso conhecido no Brasil. é isso que eu ia perguntar. Isso tudo está acontecendo nisso, no ambiente de Campos, no interior. Exato, exato. No interior. Então foi vazando, né? As coisas aconteceram ali. A gente fazia sábado jovem, uma vez por mês tinha o sábado jovem na Segunda Igreja Batista e lotava. A gente tinha que ir para a praça fazer o sábado jovem. A gente ia para o Parque Alberto Sampaio, que é um anfiteatro lá de Campos, né, que era na época, eu acho que hoje não existe mais, era um anfiteatro porque não comportava dentro da igreja tanta gente. Era aquele trabalho evangelístico, muitas almas rendendo aos pés do Senhor. Era um trabalho que a gente não visava, não tinha aquela preocupação com carreira, com proeminência, de fazer sucesso. Era uma coisa muito espontânea, preocupado em pregar o evangelho, só. A gente estava pregando o evangelho. Aí o nosso pastor Heber, na época, o pastor Heber Silva, incentivava muito também o grupo e a gente ia para as praças evangelizar. Tinha o pastor Manuel Pinto também, Manelzinho, do Clube Bíblico também, que dava muito apoio. E a gente fazia grandes trabalhos nas praças de Campos, naquela época, anos 80, 90, né? Anos 80 antes do Hagios e 90 com o Hagios, né? Porque a gente já fazia trabalhos evangelísticos antes do Hagios, né? Nas praças e tal. Mas a partir dos anos 90, quer dizer, 89 a gente gravou o primeiro álbum, 89, né? Aí foi o final de 80, início de 90, enfim, e até hoje. Então foi assim, o trabalho acontecendo. Aí foi tocar na Rádio Melodia do Rio, começou a tocar nas rádios.
as distribuidoras começaram a se interessar pelos nossos álbuns para distribuir no Rio, nas lojas, né? Naquela época era assim, né? Eu só vinha, eu quero comprar tantos discos, tantos LPs, Sim. para LP na época, né? Aí Porque comprava. vocês gravaram, vocês gravaram de maneira independente, em campo. Independente. Gravou no S8, estúdio S8 em Niterói. A gente Ah, procurou com... no Hernani Maldonado, conhece Hernani? Hoje, já entrevistei o Hernani. É do grupo S8, né? Tinha o grupo S8 também naquela Uhum. época, tinha um trabalho alternativo. O S8, o S8 tinha um som mais psicodélico, né? Era uma coisa assim mais de comunidade mesmo ali. Eles tinham uma questão com a turma. Eu acho que assim, o S8 tinha muito a ver com a questão daquele. Até o movimento. Como é que era o nome do movimento que o Janir se converte? Era um Jovens da, movimento. Jovens da Verdade ou não? Não, não, não foi Jovens da Verdade. Ele fez parte com o tio Cássio lá em São Paulo, que era Cristo Tinha, Salva. é, Mas era, não sei, o Flávio está aqui, talvez ele lembre. Não é movimento jovem, não é isso. Porque tinha aquela questão das drogas, né? Que lutava, que era uma comunidade terapêutica para a quem comunidade, tinha que. tinha a comunidade S8 também, que fazia trabalho com drogados. Não sei se é a mesma, né? É isso, é desafio jovem. Desafio Jovem. Desafio jovem, isso. Então, a S8, Desafio Jovem, em São Paulo, você tinha o tio Cássio, que era ali, que virou a Cristo Salva, né? E Isso. tinha esse pessoal bem mais alternativo na época. E vocês vêm de um contexto batista, né? Extremamente tradicional. Tradicional. Agora, embora a gente fazia uma música, embora a gente tenha uma formação tradicional, né, a gente fazia uma música moderna para a época. Aquela época era moderna. Não é? A gente veio de uma tradição que era tudo muito americanizado, né? Se lembra? Vinha tudo de hinos, corais e muito assim, músicas americanas cantadas em português, né? A gente traduzia tudo, cantor cristão, né? Tocar muito cantor cristão, uma harpa cristã Sim. e inário, presbiteriano, enfim. Aí, naquela época, tinha muito aquela coisa do pessoal que fazia uma música mais simples. Na música evangélica era considerada uma coisa muito, assim, primitiva, assim, primária, melhor dizendo, né? É uma músicazinha primária, né? Recursos técnicos muito, assim, carentes mesmo, né? Recursos técnicos, não tinha grandes talentos até o Grupo Elo aparecer, a gente não via, pelo menos não tinha... É interessante que você está colocando, de fato. O Elo tem essa questão por causa do Jairinho, né? Do Tanto a Paulo, visão, tanto a visão do Jairinho quanto a parte financeira do pai do Jairinho, que, é, que, que possibilitou eles terem uma qualidade muito acima, né? isso, Vencedores, né? Gravado nos Estados Unidos, né? eles fizeram a questão dos Estados Unidos, o Ouvi Dizer, né? O Ouvi Dizer é o álbum que estoura. E é uma época, hoje, é engraçado, a turma hoje não faz ideia, assim, os mais novos principalmente, porque a igreja, por mais simples que seja, a igreja tem um equipamento, qualquer igreja simples hoje tem um equipamento musical básico considerável. Mas não era assim, né? Os anos 80 e até metade dos anos 90, as igrejas tinham muita dificuldade com equipamento de som. Até a visão dos pastores, os pastores não achavam importante ter um som moderno, era um negócio. E o Brasil tinha dificuldade com isso, né? Não era fácil você conseguir guitarra, era um negócio complicado. Exatamente. A gente tinha muita dificuldade naquela época, até tinha preconceito também, né? E assim, hoje a gente vê algumas pessoas até questionam sobre a questão de ouvir música secular, se crente deve ouvir ou não. Mas se a gente parar para analisar, tudo que é de moderno hoje, a gente tem influência da música secular. Depois daquela época, a gente passou a ter influência do YouTube, por exemplo, né, que também é um grupo cristão, embora cristão, mais de um cristão mais aberto, né, assim, né, alternativo e tal. Mas assim, por exemplo, várias bandas de hoje tocam coisas com influência do rock dos anos 80, 90, né? Rock do dia. Aí temos o David Keelan, influência do rock americano, secular. Tem o Fernandinho, tem tanta gente que teve a influência do O rock. Fernandinho, o Fernandinho era ligado à igreja em Campos. Era PIB ou CIB? Fernandinho era da nossa igreja, a segunda igreja, né? Naquela época ele ainda não estava se envolvendo com música, né?
Eu acho que ele, não tinha, ele mesmo conta no seu testemunho que ele estava na igreja, mas não era convertido, né? Uhum. É, e depois que ele teve uma experiência com Deus, né, aí foi que as coisas começaram, né? Deus começou a chamar ele para um ministério, né? Que até hoje tem frutificado, né? Ele E é a gente teve roqueiro, né? Ele tem uma pegada de rock muito forte. a pegada dele é realmente totalmente diferente do rádio, nossa, né? A gente pegou uma pegada mais, digamos que eu peguei uma influência mais mineira, assim, Beto Guedes, um pouco assim de Clube da Esquina, né? E o Fernandinho já pegou uma pegada mais rock and roll mesmo, né? Então, assim, uma pegada totalmente diferente. Embora eu também cante rock, mas a minha vibe é mais Clube da Esquina, Beto Guedes, Milton Nascimento, aqueles falsetes do Milton que eu gosto muito, né? Então todos nós que fazemos música contemporânea, não adianta ninguém dizer assim, mas a música tem que ser influência do gospel, mas o gospel de hoje tem influência de fora mesmo, não tem jeito. Você é Tem. ouvindo rádio, ouvindo grupo, ouvindo as bandas nas rádios, né? Comprando disco também e ouvindo, enfim, a gente aprende, é uma escola, não tem jeito. Você não vai aprender matemática com quem não sabe matemática. Não vai É, aprender português com quem não sabe. Então você vai aprender música com quem sabe, né? Tem que você aprender lá fora. coloca. Tem muita questão da influência e da geração, né? Porque você coloca aí no início dos anos 80, você estava no auge da adolescência. E aí a influência do Clube da Esquina, aquela música que vem de Minas, né? Que no Brasil, que está tomando conta do Brasil, que também influencia muito a turma de Vencedores. Vencedores tem uma ligação Exato. absurda com isso. Se você ouvir essa música aqui, ó, ela tem um pouco de Clube da Esquina, ó. Quando a solidão se fazia minha sorte, quando a sombra da morte eu vagava. Então, essa pegada, né? A gente tem essa influência. Eu trabalhei em rádio também, fui locutor de rádio durante muito tempo, durante 10 anos, né? De 84 a 94 eu fui locutor, de 82 a 84 eu fui operador de som, aquela coisa, programador, mas eu tive 10 anos só de locução e 12 anos de rádio. Então, assim, eu ouvi muita coisa boa, descobri muita música boa. E aquilo tudo foi formando também. Não tem jeito, cara, você é influenciado, você é influenciado pelo que ouve. Não adianta dizer que a gente tem que ouvir só música evangélica, porque você inevitavelmente está na academia, você está ouvindo música secular. Você está ouvindo rádio, você tá ouvindo música secular. E você está na televisão, você está ouvindo música secular. E isso tudo escola. Tem muita porcaria, né? Claro, secular. Eu não ouço qualquer coisa, né? Eu não ouço qualquer coisa que fala bobagem, né? Claro. Então, assim, eu sou muito seletivo, né? É, Você pegou, você está falando todo esse contexto, você pegou, você faz parte daquela geração, principalmente na questão da música, que rompeu com alguns tabus dentro da música cristã, né, nas igrejas mais tradicionais, principalmente. Então, os anos 80, tem um outro grupo do interior do Rio de Janeiro, que é o Grupo Águas, não é isso? o Grupo Águas, naquela época, também cantou muita música legal, assim, mas na linha tradicional mesmo, no tipo É, estilo Logos, né? Estilo Grupo Logos, assim. então, mas eles também são do interior do Rio, eles não são da capital. Niterói, eles Ah, é eram de Niterói, é Niterói. Tá, então é mais próximo, é colado ali, é Niterói. Mas também era um outro grupo do Rio de Janeiro que não era da capital. Porque na capital, a gente tem, no Rio de Janeiro capital, a gente tem é, é, a influência e o fator Rebanhão, que foi assim profundo, né? O Rebanhão causa ali no início dos anos 80 uma onda no Rio de Janeiro especial. Em São Paulo também, mas no Rio de Janeiro, porque aí a gente vai ter, depois do Rebanhão, a gente tem o sinal de alerta que vai surgir. No Isso. final dos anos 80, Novo Som, Catedral, Fruto Sagrado, Você vê que essas bandas. o Catedral, por exemplo, você vê que tem uma influência muito clara da Legião Urbana, do The Cure, né? Também. Sim, do rock, total. E o Rebanhão é aquela coisa. Quando o Rebanhão começa a se destacar, vocês já estão também cantando em campo. Você já está fazendo o seu. O Flávio está lembrando aqui, Complexo J também, que é outra baita banda do Rio de Janeiro, que fez muito sucesso ali nos anos 90.
Como é que isso chega para vocês em Campos? A gente está falando, tudo bem, vocês são Rio de Janeiro, mas não existe internet. As coisas não eram tão rápidas, né? E como Exato. é que você sente a música de vocês indo para o Rio, por exemplo, a capital? Como é que é essa troca aí, o que vocês recebem e quando vocês começam também a cobrir ali outras regiões mais distantes? Bem, a questão do Rio, antes da gente lançar o disco, a gente já cantava nas igrejas do Rio, né? Da igreja ali na Rio e Baixada Fluminense. Inclusive, a música Ele é Jesus, antes de ser gravada, né? Essa música aqui, ela estourou, né? Bate no peito, meio sem jeito, pelo coração. Ela concorreu ao Festival da Primavera, que era da Juberge. Juberge é a Juventude Batista do Estado do Rio, e nós fomos representando a Jubapla, a Juventude Batista da Planície, que é Campos e região, né? E ganhamos o primeiro lugar com essa música. Então, antes de ser gravada, tá? Então, ela já começou a Que despertar. ano? Que ano? Oi? Que ano? 88. 88. Né? Aí, em 88, de setembro de 88, ganhamos o Festival da Primavera. Aí, nesse ano, começamos a gravar. Já estávamos em fase de gravação. Em 89, lançamos, né? Mas assim, antes de lançar, a gente já cantava por ali. Aí demos entrevista na Rádio Melodia, falamos do trabalho do grupo, fomos convidados para dar entrevista. E as igrejas do Rio chamavam a gente para cantar, e isso foi proliferando, foi vazando para outros estados, porque ali do Rio começa a vazar, né? Vai para São Paulo, vai para Minas, vai para Bahia, vai para Espírito Santo, e daqui a pouco, hoje o Brasil conhece o trabalho da gente, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. E foi assim, de uma maneira. Agora, a gente não teve muita mídia na época. É bom a gente falar isso, porque assim, o grupo poderia ter estourado mais. A gente fala assim, estourado, né? O pessoal usa essa expressão. Graças a Deus, eu sempre brinco e falo assim, graças a Deus que eu não estourei, porque eu estou inteiro até hoje, né? Então eu não estourei. Mas assim, o estourar, naquela época era muito precária a divulgação, era muito difícil. E Samuel, que era o líder na época, e até hoje, né? Ele não tinha essa pretensão de fazer muito barulho, de correr atrás, né? Eu queria deixar a coisa fluir. Mas assim, hoje em dia você sabe, se você não buscar meios, se você não for lá na Bahia divulgar na rádio, se você não for lá lá em Rio Grande do Sul divulgar na emissora de rádio, se a gente fizesse isso naquela época, teria acontecido com mais, digamos assim, proeminência, né? Mas foi a coisa mais devagar, mas foi Todos, rodando. todos os discos de vocês, do tempo que você ficou no grupo, todos eles independentes, vocês chegaram a ter contato ou assédio ou negociar com gravadora? A minha experiência com gravadora do Hags, a do Hags e a minha, não foram nada boas. Samuel teve uma experiência com a MK. Só que a MK é o seguinte: Samuel tinha uma programação para daqui a 15 dias. Aí já estava na agenda do rádio para cantar em tal lugar. Aí a MK falava assim: ó, vocês precisam cantar em tal lugar, dia tal. Eu falei, eu já tinha agenda pronta. Samuel já tinha agenda com a outra igreja. Então, assim, começou a não dar certo. Começou Samuel não abria mão. Eu falei, ó, eu tenho um compromisso lá, não vou poder abrir mão de lá para ir lá, que eu já fechei. E aí a MK não gostou. Aí já viu, começou a não gostar dessas coisas. Porque, se você analisar bem, eu acho que o artista tem que ser comunicado antes, né? Se você tem um compromisso, não é assim, de repente. Aí ele era obrigado a abandonar, a furar lá, ou dizer que não vai mais, para ir no evento lá da MK. Então, isso trouxe um impasse que Samuel logo saiu, não quis mais ficar na MK. E outro caso foi comigo. Eu fui de uma gravadora lá no Rio, que é a gravadora Redoma, né? Que não fez um trabalho, é muito precário, o trabalho não fluiu, não rolou, entendeu? Aí a coisa rolou muito mais sozinho do que com a gravadora, entendeu? Assim, é como eu falei, eu nunca estourei nas paradas, assim, nunca fui um cara de estourar, né? Eu sempre procurei fazer uma música do meu coração, eu nunca procurei fazer música para estourar. Eu nunca parei para fazer música sob encomenda. Eu não sou de fazer música por encomenda. Tipo assim, eu vou fazer uma música assim, porque essa música aqui vai estourar. Eu não consigo fazer isso. A coisa vem fluindo naturalmente. Eu estou na fila do banco, a música nasce, aí depois eu vou botar a letra de acordo com aquilo que Deus me colocou no meu coração, com a minha formação. Eu não fico assim, conjecturando um tipo de letra, um tipo de melodia, com tantos acordes para fazer uma coisa estourar. Então, assim, eu sempre fiz uma música
Você vê que o Clube da Esquina, esse pessoal, eles fazem uma música mais elaborada. Eu nunca faço música de 2, 3, 4 acordes. Se eu observar as minhas músicas, elas não têm 4 acordes, 3 acordes. Elas têm 7, 10, 20 acordes. Então, as músicas que estouram, na verdade, você vai analisar, são as músicas de 4 acordes, 5, entendeu? 3 acordes. O que estoura na parada hoje? O que toca muito na rádio? Faz uma música de 4 acordes e fala um monte de coisa repetida que você vai estourar. Eu não faço isso. Eu não faço. Eu acho assim. Eu não gosto desse tipo de música. É tipo um mantra, né? Que você fica repetindo a mesma coisa o tempo todo. Respeito quem faz, né? Mas eu não faço. Não é minha praia. E isso é o que vende. Isso é o que estoura. Isso é o que dá dinheiro. Então eu tô fora. Você gravou com a Rádios quantos LPs? 2. Eu gravei 2, mas eu continuei compondo com rádios, né? Compondo com rádios. Depois que no terceiro tem uma música minha, no quarto tem música minha. Sempre eles gravaram música minha, entendeu? Eles gravaram Gratidão no terceiro, gravaram Toda a Segurança no quarto, gravaram um outro álbum que ganhou título também, que é música minha, que é Paz Perfeita, né? Então, assim, eu tenho 12 composições com rádios, né? Inclusive, lá nas minhas plataformas, tem um álbum que eu fiz só com as músicas que eu gravei com rádio, né? Minhas composições com o grupo Rádios. Aí tem interpretações do Rádios, interpretações minhas sem o rádio, mas são músicas que fizeram parte do repertório do Rádios, entendeu? Ah, E tá. o... Fala. Você gravou os dois primeiros. Gravei os 2 primeiros com o rádio, Mais que um Sonho e Depois do Sol. Aí, em 91, Deus me deu recurso para fazer meu trabalho independente, né? Que aí era do meu bolso mesmo, fiz do meu bolso. E eu tinha muita música engavetada, né? Você sabe compositor como é que é. Compositor tem um monte de música engavetada. Aí você fala, caramba, eu posso fazer um trabalho solo, tem muita coisa aqui para fazer. Eu, num grupo, eu tenho que dividir o espaço com outros compositores, né? Tudo Uhum. bem, beleza. Mas assim, como eu tinha muita música, por exemplo, hoje, cara, eu tenho umas 30 músicas para gravar. Assim, eu tenho 3 álbuns, se eu fosse fazer hoje, eu dava para fazer 3 álbuns de 10 músicas, mas você sabe, hoje não tem como. Antigamente a gente gravava um álbum, você com 3, 5, 10 mil cópias, você pagava a despesa, eu vendia nessa faixa, né? E pagava a despesa e ainda sobrava, né? Para gravar outros. Hoje em E dia você bota na plataforma, você só gasta, você você não podia recebe. carregar, né? Você ia para qualquer igreja, tinha algo ali que você vendia, inclusive. Isso ajudava bastante, né? Eu nunca fui de cobrar cachê, sabe? Eu não, assim, meu coração nunca permitiu fazer, eu só vou por tanto, eu não faço isso. Mas, assim, me ajuda a comprar tanto CD, 50, 100, depende da igreja, né? Cada igreja com a condição. Sempre fui muito aberto a isso. Se a igreja é pequena, não tem condição, leva 20. A igreja é grande, leva 50. Pode. E às vezes tinha igreja que comprava o CD e ainda dava uma oferta, né? E tinha igreja que só comprava o CD. E o LP, o CD, né? Hoje nós não temos CD nem LP, as igrejas dão oferta, né? Eu também não estipulo o valor, cada igreja tem uma condição, né? Dentro das condições da igreja a gente expõe, né, a nossa necessidade, né? A gente gasta, eu gastei muito para colocar as minhas músicas nas plataformas, né? Botei todos os meus álbuns na plataforma, gastei muito. E gasto até hoje para gravar um álbum. Então o retorno não vem mais em CD, você não vende mais CD. E aí a gente tem que contar com oferta, né? É assim que funciona, né? Entendi. Você acompanhou na tua trajetória as grandes mudanças, né, da indústria fonográfica. Tanto a questão da mudança do vinil para o CD, né, e depois o CD para essa mudança que a gente está nas plataformas. Mas essa questão ali do gravar, né, do teu disco, você falou, a tua primeira experiência em estúdio foi para gravar o primeiro disco da Águios? Primeira experiência no estúdio, foi com rádios. Mas um sonho no S8. Gravamos os 2 no S8, né? Estúdio S8. Em 89 e 90. Né? E aí, Ah, os dois discos são muito próximos, então. sim, gravamos em 89 o Mais Que Um Sonho, em 90 gravamos outro, né? Em 91 eu gravei o meu. E eu gravei, ao longo dos anos, eu gravei, lá nas minhas plataformas, lá tá constando, gravei uns 12, né? Tem coletânea também, mas assim, de inéditas eu gravei 10.
10, 9, 9, 10, por aí. E tem uns 12 ou 13, que aí entrou coletânea. Eu fiz um só de duetos, eu fiz um só de rádios, né? Músicas do rádios. O último álbum meu foi em 2021, de inéditas. Fiz 6. Na verdade, ele consta como EP, que são 6 músicas, né? Uhum. Que é nova criação. Eu considero um dos melhores trabalhos que eu fiz. Embora, você sabe que as pessoas são muito nostálgicas, né? As pessoas ouvem mais as do passado. É, É, é impressionante isso, né? Essa questão. Esse as músicas do presente, elas é todo artista, né? Todo músico tem esse negócio, né? É o Ivan Lins da vida, é o Milton Nascimento, qualquer um, Roberto Carlos. Se gravar hoje, as pessoas querem ouvir os do passado. O de É, hoje, mais não ouve, não tem mais a nostalgia, né? As pessoas querem, quem acompanhou a carreira daquele artista acompanhou aquele repertório, né? E aquele repertório do passado é que ela quer ouvir, né? não tem jeito. A gente tem isso aí acontece agora, né? O Paulo César lançou um novo do Logos, né? Ele tá. Aliás, é uma trilogia. Ele disse que são 3 álbuns. Ele lançou o primeiro e tal. Mas aí, até no evento de lançamento, é o repertório mais antigo. Ele gravou no pendrive, né? Agora, você viu? Ele Sim, vem uma caixinha igual o CD, mas dentro da caixinha vem um pendrive. um trabalho lindo, inclusive. O trabalho gráfico é maravilhoso ali que ele fez. Então, Exato. já o que? Ele lançou já deve ter uns 5 meses. Não está nas plataformas até agora. Ele não colocou ainda. Exatamente para ser uma coisa inédita, né? Para quem vê, isso é interessante isso. É. Eu achei interessante a ideia dele, né? Muito Uma boa. estratégia. Tá tentando. A gente está nessa fase aí que o pessoal tem lutado aí para ver a melhor maneira, né? Mas Outra coisa, voltando, pode não, falar. uma coisa que eu falei, que o grupo Ragos, né? Que eu fiz as 12 músicas que eles gravaram, eu fiz um álbum, né? Mas é só para lembrar que outros artistas também gravaram as nossas músicas, né? O Alex Gonzaga gravou Ele é Jesus, que também estourou, né? Nas paradas aí, estourou. Ele estourou com a música Ele é Jesus, né? Legal, porque ele gravou um álbum só de músicas De já memórias, né? Ele tem. e teve, na verdade, Ele é Jesus é uma música que realmente, digamos que ela é uma música que é mais emblemática da minha carreira, foi gravada também por Ruama, né? Não sei se você lembra do grupo Ruama. Conheço o Ruama. O Ruama tinha um cover, uma versão maravilhosa do Steven Kurt Chapman. Ele tinha uma lá que Esse Sonho é Pra Você lá, que Ah, sim. é do principal álbum. É o álbum que estourou, né? O Great Adventure, uma coisa assim, do Steve Kurt Chapman. E o Ruama fez essa versão. Tem um negócio interessante, porque no Brasil, o Michael W. Smith é muito popular, né? Ele ficou muito popular no Brasil por uma série de questões. E o Steven Kurt Chapman não é tão popular no Brasil. Mas nos Estados Unidos, o Steven Kurt Chapman é tão ou mais popular do que o próprio Michael W. Smith, né? Ele tem um apelo nos Estados Unidos impressionante. E o Ruama fez essa versão deles. E você ainda estava no grupo quando fizeram Ladrão da Sepultura, não estava? Eu fiz a versão lá da Sepultura Você que fez. antes do Ragos, eu fiz a versão na banda Êxodo. A gente ia para as praças Olha, cantar, cantava muito no Clube Bíblico também, né, de Campos. A banda Êxodo tocava muito no Clube Bíblico. Clube Tinha um violão. Bíblico é do MPC, não é? Não, o Clube Bíblico é um movimento do Rio, né, que o pastor Manuel Pinto trouxe do Rio. Ele que fez esse Clube Bíblico junto com outros irmãos lá no Rio, né, junto com o pastor Tim, aquela turma da Banda e Voz, né, na época da Banda e Voz. Hum, O Natan Brito gravou uma música minha também, Natan Brito da Banda e Voz, nosso saudoso Natan, né, que sim. partiu recentemente. Fernandinho gravou uma música minha. Qual a Fernandinho, música? primeiro, Qual que ele gravou? ele gravou no primeiro álbum dele, que era um estilo totalmente diferente do hoje. Era o estilo mais Ed Mota. O Né? Ele primeiro é Antes do Faz Chover. Aquele Antes do Faz Chover ainda? faz chover. Antes do Faz Chover, Formoso És o nome. Né? O Fernandinho, naquela época, ele ainda não tinha definido o seu estilo. Ele era um estilo. Ele cantava meio na linha Ed Mota, né? Aquele funk, né? Aí ele pegou Quando a solidão. Aí ele fez um funk ali, fez um funk, né? Então, assim, esse CD, como ele é distinto dos outros, que são mais rock, um estilo mais adoração, aí ele não, me parece que ele não colocou na plataforma dele, né? Ficou de fora, Ah, porque
estilo à parte. Mas está no YouTube, né? Está lá no YouTube. Então, Esse primeiro álbum dele era raro até para encontrar na época da mídia física, porque o isso. pessoal, o primeiro do Fernandinho, o primeiro não é esse, o Faz Chover é que faz sucesso, mas ele É. de fato tinha outro, né? Era raro já naquela época. Por aí você vê que naquela época o meu estilo encaixava com o estilo dele. Depois que ele entrou na linha mais rock and roll, aquela coisa mais adoração, já minha linha já era outra, já não combina mais com o estilo dele, né? Isso é bom, cada um. Né? É interessante colocar isso, porque o Ladrão da Sepultura não é do Petra, é da primeira geração do Petra, não é? Petra, e do Petra. Embora, então, o Petra tem aquela pegada rock and roll, e eu também sempre gostei de rock and roll, embora não seja meu estilo proeminente, né? Mas eu fiz a versão dessa, e tocou muito na banda Êxodo, depois o Haggis gravou, não é? E aí, como eu te falei, né? O Fernandinho gravou música minha também, que é Quando, né? No primeiro álbum, e quem gravou também foi o Natan Brito, que eu falei, e, enfim, teve outras pessoas que gravaram também. Teve alguém da Line que gravou Ele é Jesus? O J Neto gravou também. J Neto. Ficou naquele estilo Ele é Jesus e Roberto Carlos, assim, né? Bate no peito. Então, era essa versão que tocava na Rede Aleluia, assim. Tem a Rede Aleluia da Universal, a tua música, essa música em especial tocava bastante também. Eu não sei, a versão do J Neto, eu acho que a do Alex também entrou bastante ali na 99, né? Isso. Rolou muito. A do Alex, principalmente, tocou muito, né? No Brasil todo, né? No Brasil todo. Pois é, olha aí, ó, teve a música na versão Roberto Carlos também, que beleza. Pra você ver, né? E, enfim, né? Eu tô tentando lembrar outros que gravaram também, mas eu não. A gente porque muita gente grava, né? Eu falei Ruama, falei Natan Brito, Fernandinho, Raios, Alex, isso, é por aí. Teve alguns cantores que não são conhecidos, né? Que assim, Cláudia, é uma cantora chamada Cláudia, me gravou, uma Itapiruna também, Flávia Moreira, não lembro bem assim, faz tempo que eu não vejo. Pessoas que gravaram assim na periferia assim da música, não foi assim bombando, não tocou no Brasil todo, assim, entendeu? Mais rádio interior assim e tal. Você falou sobre o início lá das referências, quando você começa a cantar, né? Chega ali as coisas do elo. Você falou do Som Maior, e aí o Som Maior tinha aquela questão que era do meio batista também, Convenção Batista de São Paulo, tinha aquela coisa das igrejas batistas. Da Batista Nacional tinha o grupo Altos Louvores, né? Que eles eram ligados à Batista Nacional. Inclusive do Altos Louvores saiu gente muito boa, né? Saiu o Sérgio Lopes, saiu o Marquinhos, né? Tem a Eixla, tem a Léa Mendonça, tem mais aí que eu não estou lembrando. A Lislane era do Som Maior também, do Altos Louvores. Me parece que sim, Não, saiu muita gente, Altos Louvores, muita gente. E você falou disso. Quando vocês começam a sair por causa do disco do Haggis, começa a vazar, né, aí para outros, e vocês vão para as apresentações assim, você começou a encontrar essas referências, assim, fazer evento com outros grupos maiores que vocês ouviam? Como é que foi aquele início ali dos dois discos? Então, a gente participou de vários eventos, né? Antes do Haggis, eu já tinha cantado na Quinta da Boa Vista com a banda Êxodo, né? Na Quinta da Boa Vista, show lotado lá da Rádio Melodia, né? Então, assim, a gente participou. E participamos também do Teatro Suan, a gente cantou lá junto com Altos Louvores, junto com Altos Louvores e com Sérgio Lopes. Tem uma turma lá, Sérgio Lopes, Altos Louvores e Haggis. Me parece que foram essas bandas que tocaram lá na época. Né? E lotou o Teatro Suan, foi muito bom. E vários outros eventos que a gente participou em Campos, por exemplo. Né? O João Alexandre eu levei a Campos, a gente... inclusive, no dia que eu levei João Alexandre a Campos, foi que eu articulei com ele para ele produzir músicas minhas. A gente fez um álbum com 3 músicas que ele produziu. Ele fez os arranjos, né? E o João, cara, é um cara sensacional. Ele, além dele produzir os arranjos, ele ainda botou a voz, que eu não pedi. Eu falei, do João, como é que a gente faz? Eu combinei com ele, né? Combinei com ele de fazer o trabalho, 3 músicas, porque o álbum são 10 músicas, mas eu fiz 3 com ele, 3 com o Pedrinho do Rebanhão,
E 4 eu fiz com um amigo de Campos, né? Que é o Maurício Farias. Maurício Faria, hoje é o Maurício Faz, F-A-Z-Z. Ele mudou o nome. E aí ele cantou, né? Eu cantei no evento, né? Abri o evento e ele cantou. E ali nós articulamos para ele fazer a produção de 3 músicas. E no estúdio, eu estou pensando que ele ia fazer só os arranjos dos instrumentos. E ele fez. Mas eu vou botar o back também. Eu falei, puxa vida, ele botou o back em 2 músicas, né? Se você ouvir uma música Eis-me Aqui, é aquele back todo dele. Ele foi gravando voz em cima de voz e fez um back assim maravilhoso, um coral assim, de voz dele, que ficou uma coisa linda. E uma coisa que me honrou, né? Porque é um cara assim, hors concurso, né? Totalmente fora da curva. João Alexandre é um dos melhores, se não o melhor na música cristã hoje, né? Muito bom. Então, assim, eu sempre me identifiquei com isso, cara. É por isso que eu falo, eu não me identifico com alguma coisa assim mais de 3 acordes, 4 acordes. Eu não me identifico com músicas assim. Eu me identifico com coisas trabalhadas, né? Riquezas de acorde, riquezas harmônicas, riqueza de melodia, riqueza poética, né? De letra. Essas coisas que não estouram, é isso que eu costumo dizer. Mas é o que a gente gosta, é o que a gente ama e faz com amor, né? E por amor a Deus, amor à música, né? Bem, então assim, o João me surpreendeu. O João é um cara que, assim, a gente não é amigo, eu não sou meu amigo, mas é um cara sempre aberto. Quando eu mando uma mensagem no WhatsApp lá, ele rende papo, entendeu? Então, um cara super simpático, super simples, né? E eu acho assim, nós na música, eu vejo que na música secular há muito mais união dos artistas do que na música cristã. Eu estou pegando esse gancho, né, para falar isso, que eu vejo, eu tenho que falar dos bons exemplos, né? E João é um desses bons exemplos que a gente se sente à vontade com ele, né? E ele é um cara que é simples, não coloca barreira. Eu vejo que lá fora, na música secular, os artistas são muito mais unidos, muito mais interativos uns com outros do que dentro da música cristã. Eu sinto desejo de fazer essa denúncia santa, mas para a gente despertar, né? Não é para criticar, mas é para a gente se despertar. Eu fiz um CD em 2003 com vários artistas de Campos, né? Chamei vários artistas, fizemos uma música com várias vozes. Então eu tenho procurado fazer a minha parte, né? De unir os talentos, né? Tem um CD lá, Gratidão, você vai ver lá que tem várias faixas com participação. Inclusive, participação de Fernandinho também, que na época não era tão conhecido. Eu chamei Fernandinho. Canta comigo aqui, Fernandinho. Ele cantou na época, né? Ele não era conhecido ainda, né? E ele participou de Em Todo Tempo Eu... Lembra dessa? Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará ao teu lado. O seu louvor, eu esqueci a letra aqui, né? É do Jorge Herder. Jorge Herder, Vencedores. É Vencedores. O Fernandinho gravou nessa época um estilo mais funk, que é exatamente o estilo que ele ainda não tinha definido, né, o seu estilo, né? Então eu chamei Fernandinho, chamei Silva, chamei minha sobrinha Rogéria, que canta muito bem, chamei Pastor Jorge, que é um talento também, da Bahia, que mora em Campo, pastorei em Campo. Então, assim, eu tenho procurado fazer a minha parte nesse aspecto, né? Mas eu vejo que há muita dificuldade. O Sérgio Lopes também é um camarada. Poxa, Sérgio Lopes... Eu falei com o Sérgio pelo WhatsApp, pelo Instagram, lá no direct. Falei, Sérgio, eu tô com um livro novo aí, cara. Você puder dar uma força aí, divulga pra gente aí. Na mesma hora, o cara jogou no story dele, meu livro, cara. Então, assim, pô, esse cara é sensacional. Então, assim, tem pessoas... Eu tenho que falar dos bons exemplos, né? Esses são os bons exemplos, né? Pessoas que interagem de maneira sem barreira, sem estrelismo, né? Então, eu espero que nosso pessoal aí da música evangélica, né, seja mais unido, né? Não deixa isso o povo de fora, dá melhor exemplo do que a gente, né? O pessoal da MPB parece que dá mais exemplo disso do que a gente, né? Infelizmente. Inclusive, você comentou aí, e tem um detalhe curioso aí na história, porque você vem, a tua história desenhada na década de 80, aquele movimento, a música ela é para fora, a música é evangelística, é a década dos eventos nas praças, as igrejas têm esse foco, e a gente tem uma transformação muito grande nos anos 90. Nos anos 90 a gente tem um fator, tanto no Rio quanto em São Paulo. O Rio de Janeiro, a música, como eu te falei, tem aquela coisa do rebanhão que gera as bandas, que gera uma mudança, o rock entra de cabeça aí,
Em São Paulo, no início dos anos 90, a gente vai ter o que ficou conhecido como o surgimento do movimento gospel, né? A Gospel Records, ela entra de cabeça nisso, contratando, inclusive, bandas, né? O Rebanhão vai para a Gospel Records, o Complexo J vai para a Gospel Records, ah, aí você tem a MK que começa a dar uma resposta nisso, o Catedral estoura, Novo Som, mas muda muito. A gente tem uma explosão ali, inclusive tanto de estilo dos grupos, se solidifica o chamado mercado, e é quando você vai para a carreira solo, né? E você vai para a carreira solo num estilo, como você colocou, diferente do rock. Você não é roqueiro. Você percebeu que começa a mudar tudo isso, a efervescência dos anos 90? Como é que foi para você entrar na carreira solo nessa época que muda tudo? Pois é, mas tinha também gente. Agora você tem que analisar também que tinha gente que não fazia rock, né? E fazia, e gostava de fazer e fazia bem, né? Como os exemplos que eu já dei, Sérgio Lopes, o João Alexandre. É, e não, a praia deles não era rock. Assim, porque assim também eu não queria entrar numa coisa assim só porque tá dando certo, né? Só porque tá todo mundo fazendo, né? Eu tenho uma personalidade meio assim, alguém vai achar que eu sou meio tipo assim, é, eu tenho uma dificuldade na onda. Eu não sou um cara que gosta de ir na onda. Eu tenho dificuldade de fazer o que todo mundo faz, né? Esse negócio de fazer o que todo mundo faz é um negócio complicado para mim, entendeu? Então, assim, apesar de ter as minhas influências, eu procuro ter uma personalidade naquilo que eu faço, né? Em tudo que eu faço, né? Então, assim, eu não me deixei influenciar pelo que estava dando certo. Eu fui numa gravadora, até apresentei meu trabalho numa gravadora grande, no Rio. Aí a gravadora grande, eu não vou falar o nome, questão ética, ela falou comigo assim: olha, a sua música é muito boa, a sua música é muito bem feita, mas não é comercial. Aí, quer dizer, eu não tô, aí eu pensei assim, ó, bem, o que a gravadora quer? Ela quer que a minha música dê lucro para o dono da gravadora, né? E aí entra numa questão que dá crise, porque assim, não é, a gravadora não está focada no evangelho, não está focada na qualidade. Tanto é que ela me elogiou minha música. Ela disse que a minha música é boa, né? Mas que não é comercial. Então, assim, se a música é boa, mas não serve para a gravadora, só serve se der lucro para a gravadora, então eu estou no lugar errado, entendeu? É assim que eu penso. Então, eu parei, aí não bati em porta de gravadora mais, né? Porque, assim, para mim. Você falando isso, agora eu fiquei com a curiosidade. Eu trabalhei em Vencedores por Cristo. Entrei em Vencedores em 96, fiquei lá até 2003. E Vencedores, nessa época, Vencedores tinha uma distribuidora, principalmente ali no final dos anos 90, de 96 a 2000, que era uma distribuidora exatamente dessa turma que... Não, o João Alexandre não é que ele se reinventa, mas o João Alexandre ele consegue, na fase do voz e violão, o João Alexandre renasce para a turma, assim, né? Ele aparece com... Ele tem aquela fase em Vencedores, ele tem ali o Milad, e aí ele sai para a carreira solo, que ele vai tentando, tem uma experiência... O nome da gravadora é Luz para o Caminho, que foi o primeiro trabalho dele, não foi? Luz para o Caminho. Gospel Rap, aliás. A Gospel Records ele faz o Simplesmente João, que é uma experiência terrível para ele. Ele sempre fala que foi um negócio trágico. Não se identifica com gravadora também. Ele não nunca se identifica com gravadora. Ele teve um problema sério com a Gospel Records. E aí ele vai para a Luz para o Caminho, que é presbiteriana, Campinas, né? A Luz para o Caminho faz algumas coisas com ele, faz com o Guilherme Kerr. Cantata Luz sai pela Luz para o Caminho. E o João fica ali, ele lança o Muito Mais, ele lança o da Tirza, e aí ele vai fazer o voz e violão que Vencedores vai distribuir. E Vencedores, a distribuidora, fica num tamanho até razoável ali para essa linha alternativa, né, digamos assim, do que estava no mercado ali. Você nunca teve um contato assim, mais próximo com Vencedores? Eu levei os Vencedores a Campos. Eu promovi o evento, levei eles lá. Na época estava o Assir e a Lusitânia. Lucitânia, né?
E tinha também o Maurício Caruso na guitarra, aquela fase, né? Do Maurício Caruso e É, tal. eu tava lá. Era essa época. O Maurício era o guitarrista. É a geração ali de 96, 97. E aquele cara também que solava, que é aquele que fez aquela música, É Teu Povo. Como é que é o nome dele? Elias. Elias. Elias Loureiro. Isso, Elias Loureiro. Isso, naquela fase, levei eles a campos e tal. Não Aquela deu pra, banda era ótima. Aquela muito, formação era muito boa. muito boa. Não deu para fazer amizade com eles assim, de se entrosar muito, né? Que foi uma noite só. Dia seguinte eles foram embora. Mas foi assim, a minha experiência com eles. Naquela noite eu não quis colocar ninguém para abrir, deixar só eles, né? Eu não abri, eu só apresentei. Porque eu queria aproveitar bem eles, né? Vieram de São Paulo, eles passaram pelo Rio e vieram a Campos, foram a Campos, né? Então, assim, essa é a minha experiência com eles. Mas, assim, eu curto muito Sérgio Pimenta, curto muito essa turma toda, né? Bomilca, João, essa música que Jorge Camargo. Eu tive contato com o Jorge Sim. Camargo na minha igreja. Inclusive, eu dei um disco meu para Jorge Camargo, né? A gente conversou e tal, eu dei um disco para ele me conhece. E, mas, assim, por ser São Paulo, né? Essa distância, né? Dos grandes centros realmente dificulta um pouco o nosso entrosamento, né? Mas assim, eu gostaria de ter feito no início uma coisa mais elaborada, né? Porque na época a gente era muito, tava meio cru ainda, né? E também as condições financeiras muito precárias, né? Muito precárias e não consegui fazer no início uma coisa muito elaborada em termos de técnica, né? E também, eu acredito que musicalmente teve algumas coisas interessantes do passado, Canção da Liberdade, que foi uma música muito tocada nas rádios, apesar de ter uma letra bem, nada comercial, uma letra poética, né, que fala do Brasil, da situação do Brasil, Canção da Liberdade, Folhas de Outono, foi no primeiro álbum meu. Músicas que não são músicas de. Não são músicas do povão, digamos assim, Uhum. né? Quando eu saí do Rádios, o Rádios tinha uma linha mais popular do que a minha solo, né? Mais Uhum. popular, assim, uma coisa mais de igreja e tal. E eu saí com a pretensão de fazer uma coisa mais poética, elaborada, né? Não que eu seja um poeta, né? Mas eu gosto de coisa mais elaborada, de letra, né? Eu gosto de coisas mais trabalhadas, assim. Aí eu pegava os músicos, os arranjadores que faziam uma coisa assim mais rica de acorde. Eu falava para eles, eu não queria feijão com arroz, eu queria uma coisa elaborada, queria acordes legais, né? Eu queria introduções que não fossem iguais à música, tipo assim, não fazer introdução com a mesma melodia da música, fazer introduções diferentes, né? Então essas coisas, cara, eu sou enjoado, eu sou chato. Você tá, Embora não me considere, eu não me considero um grande talento. Eu sou uma pessoa limitada, né? Sou limitado musicalmente. Mas dentro do que eu sei fazer, dentro do que eu gosto, eu procuro fazer. Eu queria você tá fazer uma muito música bem. à la Milton, eu queria fazer uma música à la João Gilberto, mas não é minha. Você congrega em que igreja hoje? Eu sou presbiteriano. Hoje eu sou presbiteriano. Eu sou membro da igreja presbiteriana, né? Aqui em Macaé foi onde eu consegui me identificar mais. Na época que eu fui para a presbiteriana, quem estava lá pastoreando era o pastor Edilson Botelho. Você conhece o pastor Edilson Botelho? Claro. Irmão do Ele, Estênio. e foi uma fase, irmão do Estênio Márcio, né? E foi numa fase em que a minha filha era adolescente e ela se entrosou com a igreja, com os adolescentes da igreja. E houve uma ruptura na igreja onde eu era membro, batista, e aí muita gente saiu, eu fiquei assim, minha filha se entrosando lá, e eu conheci o pastor pessoalmente, o pastor, tem um branco agora aqui, o irmão do Estênio, o O Edilson. 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 A gente vai falando, às vezes a memória falha. Mas o Edilson Botelho, né? Inclusive eu tinha gravado uma música dele antes de conhecê-lo pessoalmente, que foi aquela Memórias, né? Nossa, Tu já, maravilhoso. tu já foste indefesa criança, não consigo. Eu esqueci. Agora a gente vai falando, a memória né? Às vezes falha aqui, dá um branco. Enfim, eu gravei Faz parte. Memórias. Tranquilo. E aí, quando eu conheci ele na igreja, a gente começou a fazer uma amizade, assim, né, aquela amizade de pastor com membro, né, e ovelha, né, e tal. E aí, a gente acabou sendo membro de lá. Eu tô até hoje na presbiteriana, né? E hoje lá, a Tá gente está bom. lá para abençoar, né? A gente dá aula na escola bíblica, né? E a gente Porque está lá. eu ia perguntar para você como é que tem sido para você a experiência hoje do louvor comunitário das igrejas, né?
porque mudou muito, né? E pelo que Olha você só, está contando aí, ótima pergunta. Eu não sei quanto tempo resta para nós. Resta não, quanto tempo? não, a Tá. gente já passou de 1 hora, mas vamos completar o assunto aqui, tá tranquilo. Ótima pergunta, né? Eu penso o seguinte, Pastor Ramon, é que o nosso estilo, a gente pode ter um estilo de música que for, mas quando se trata de servir na igreja, a gente tem que pensar na igreja. Aí sai de cena totalmente assim o meu gosto musical. Assim, é claro que eu tento fazer a coisa equilibrada. Eu, por exemplo, eu dou prioridade a músicas brasileiras no louvor, quando eu ministro louvor. Eu ministro louvor na igreja, sempre o pastor me chama, canto músicas minhas, mas canto louvores, dou prioridade muitas vezes aos vencedores, músicas dos vencedores, né? Canto músicas de hoje também. Tua bondade me seguirá, Senhor. Então, assim, eu não desprezo essas coisas de hoje, claro. Eu canto. Teu é o reino e o poder para sempre. Teu é o domínio, né? E a glória, amém, amém. Então, essas coisas fazem parte. E eu estou ali para servir, eu estou ali para abençoar. Eu não estou ali para cantar só o que eu gosto, não é que eu não gosto, eu gosto. E, aliás, eu sou muito abençoado com os louvores de hoje. Mas eu esqueço esse negócio de estilo musical. Eu estou ali para servir a igreja, estou ali para abençoar, estou ali para levar a igreja à adoração. E quando o seu coração está na adoração a Deus, o seu coração está em Cristo, essa barreira desaparece. Né? Não tem barreira. Agora, eu tenho o meu gosto musical, eu tenho as minhas preferências musicais particulares. Né? Aí, na hora de gravar um disco pessoal, um disco particular, um disco pessoal meu, um disco solo, aí é outra história. Agora, eu estou na igreja para servir e cantar o que a igreja está cantando, cantar o que a igreja conhece, cantar o que eu sei que vai abençoar a igreja. Então, eu sei fazer essa distinção, né? Então a gente segue assim, eu acho que esse é o caminho. Agora, ficar rígido, não, eu não canto isso, não, porque isso aí é. Não vou entrar nessa. Eu acho que endurece o coração da gente. Eu não quero que meu coração endureça Isso, nisso. fico muito feliz de ouvir tua resposta. Aqui mandar um abraço, ó, Vitrola Alternativa está aqui. Esse é um perfil incrível, ele tem os vídeos, com certeza ele tem os seus discos da banda Hagios ali. Ele, ele, Quem é? ele é um dos que guarda, né? A Vitrola Alternativa é um perfil muito bacana. Eu Ele faz sigo. uns reviews no YouTube, é isso, ele faz um trabalho muito legal. Ele está falando aqui sobre como a tua voz permanece, é verdade, né? Você manteve muito bem aí a voz e eu estou feliz de ouvir a tua resposta, porque você sabe que esse é um assunto que já. A igreja evangélica brasileira sempre viveu o que o João cantou, um abismo de geração, né? O João canta essa música, Abismo de Gerações, ele, o filho dele, o Felipe, ainda criança, e eles gravaram, acho que no Voz, Violão e Algo Mais, ele gravou essa Abismo de Gerações. Sempre teve uma tensão, né? A época ali que você retratou, que as músicas vão ficando um pouco mais simplificadas, é a época que os corinhos, chamados corinhos, estouram, né? A gente tem os corinhos chegando, louvor um de vencedores e o louvor 2 ajuda muito nessa questão dos cânticos mais simples. Depois tem as comunidades, no Rio de Janeiro, as comunidades muito fortes, em São Paulo e o Asaf também, a coinonia, né, que trazem um jeito de cantar diferente. Então sempre teve essas tensões. Mas, de fato, hoje a gente tem um momento assim que é quase que um abismo intransponível nessa questão geracional pelo estilo. E eu conversando com o Masao Sugihara, Masao ele foi de Vencedores, Gravei uma música dele, aquela Quanto Amor, mas fala. música linda, essa música dele é maravilhosa. O Massal, conversando com ele, entrevistando, depois o Massal veio aqui, pregou aqui na minha igreja, no aniversário. O Massal me falou um negócio que eu guardei, né? Que ele falou assim, Ramon, a gente não pode ignorar a maneira como a geração fala com Deus e como Deus fala com a geração. Cada geração tem um estilo que não pode ser ignorado. A igreja não pode ficar olhando para trás, a igreja tem que olhar para frente, mesmo que os nossos gostos, né, não sejam mais agradados como era antigamente. A gente tem que entender que as novas gerações falam de uma maneira diferente. E aquilo me trouxe paz no coração desse entendimento. É verdade, eu preciso respeitar como a geração fala.
né? Então, muito legal. Porque não é todo mundo, seja da tua geração ou da minha, você está ali uma geração na frente, eu nasci em 80. Você parece mais jovem que eu sei, eu estou mais acabado, mas eu Sim. sou de 80. Então, assim, cada geração teve, e eu preciso respeitar isso. E não é todo mundo das nossas gerações que consegue, né? Tem um Agora, preconceito muitas vezes. exatamente, eu acho que a gente tem que, por amor a Cristo, né, e pela adoração, pela igreja, amor à igreja, acho que o amor tem que estar acima de tudo. Amor à igreja de Cristo, amor a Cristo, levar a igreja a adoração, a gente não pode colocar essas barreiras, né? Agora, por outro lado, pastor, eu acho que as igrejas precisam também entender a multiforme graça que Paulo falou. Pedro, né? Pedro falou da multiforme graça. Porque o que é multiforme graça? A gente não pode, a gente tem que aplicar isso também no culto. Porque a graça de Deus é multiforme. Não ficar só na música de adoração, mas também ter oportunidade, ter espaço para a música reflexiva. Porque senão você não vai querer ouvir um João Alexandre que toca lá uma coisa, né? Brasil, olha para cima, né? Você não vai querer ouvir na igreja. Por que não tocar isso na igreja? Por que não tocar na igreja? O mundo há de passar. Agora, aí não estou querendo falar de mim. Podia falar da minha música. Eu estou falando dele como exemplo, né? Por que não? Por que não tocar uma música que leva a igreja à reflexão? Então, assim, esse radicalismo também de ficar só na música de adoração, só no momento de louvor, eu acho também que a igreja perde de refletir também numa coisa diferente. E a multiforme graça, de mostrar algo diferente, de fazer. O Lutero falou que a música cristã deveria ser um sermão cantado, né? Eu acho que todo reformado, reformista, deveria pensar nisso, né, na hora de fazer o culto, né? Ter também músicas que sejam reflexão, né? Por aí. Eu estou engasgado aqui. Não, pode beber água aí. Curiosamente, é justamente na igreja presbiteriana que eu tenho visto florescer uma iniciativa muito interessante que está lá na turma de São Paulo, né? Ah, eu tenho visto de maneira muito assim entusiasta o que está acontecendo lá na IP Alpha. Em que sentido? Os meninos do Sola, né, os Guilhermes, eles têm feito uma iniciativa dentro da questão do louvor. Eles estão resgatando canções num formato mais worshipeiro, né? Num formato mais moderno, mas assim, com um resultado muito bom. Eu já contei nas entrevistas aqui, falei com algumas pessoas, uma experiência interessante. Eu cheguei numa igreja, e aí fui pregar numa igreja, e a igreja estava cantando É o Teu Povo. Aí eu falei, caramba, que bacana, né? Aí eu até brinquei, falei, desenterraram vencedores. Porque É o Teu Povo é louvor 8, 93 para 94, maravilhosa música. Cantava, assim, a gente cantava muito em São Paulo, lá nos anos 90, início dos anos 2000, mas era uma canção que tinha desaparecido. E beleza. Aí fui numa outra igreja um tempo depois, É o Teu Povo. Eu falei, peraí, numa igreja, duas igrejas, aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Achei interessante. Aí fui num evento de jovens, num encontro de jovens. Quando começam a cantar É Teu Povo, eu falei, não, peraí, então aconteceu alguma coisa. Aí eu fui perguntar para o líder lá, né? Eu falei, o que aconteceu que estão cantando vencedores? Aí ele olhou para mim, eu dei muita risada, porque ele falou assim, vencedores? Aí eu olhei e falei, de fato aconteceu alguma coisa. Ele, não, isso aí é a IP Alpha. Aí eu falei, P-Alpha? Não, isso é vencedores. Aí ele me mostrou. Ele falou, não, tá aqui. Aí ele me mostrou o vídeo. Aí é que eu fui conhecer, eu não estava sabendo. Aí que eu fui ver o projeto, ele cantando lá na parede preta, aquele estilão, telão de LED atrás. Mais uma produção excelente. Repertório. Aí eles também têm uma outra música, acho que do Louvor 9, de ceia, vinho e pão, maravilhosa ali, e eles estão fazendo isso com outras músicas. Então eu estou achando muito bacana. E é no meio presbiteriano que tem surgido isso um pouco mais formatado, né? Então é uma saída também nisso, né?
Com certeza, eu acho interessante isso aí. E é bom, até hoje a gente canta É o Teu Povo, na nossa igreja também, né? Essa música. E eu estava falando da questão de dar prioridade à música brasileira, né? A gente canta essa, canta Ademar, músicas do Ademar, aquela também do pessoal do Trazendo a Arca, né? Que hoje é aquela do. Se o sol se for. Luiz Arcanjo. Se foi a noite chegar. A gente canta isso, eu sempre ministro essas músicas, entendeu? Então, isso é bom. E pegar as coisas do Brasil. Então, esse exemplo que você está dando do Elias Loureiro, né, da música dele, né, é bom saber que as igrejas estão cantando, né, essas coisas do Brasil. Por que a gente cantar músicas americanas com formato, versão brasileira, tudo bem, legal. Como eu falei com você, eu canto, né? A bondade me seguirá. Mas eu acho assim, a gente dá prioridade às nossas músicas. Nós temos coisa boa. O problema é que tem o fator mercado, né? Tem o fator mercado. Mas tem muita coisa boa dentro da nossa terra, né? Tem. Na hora da adoração, né? Que a gente pode aproveitar. Você citou aí o Trazendo a Arca, o Luiz Arcanjo. Luiz Arcanjo tem um disco solo que ele abre com a música chamada Samba para Deus. Eu tenho esse disco. Espetacular. E ele é super fã do Sérgio Pimenta, por exemplo, né? Das influências ali. E eu não sei se você está acompanhando, São Paulo vai ter agora, no mês que vem, novembro, vai ter um evento no Mackenzie, que é um tributo ao Sérgio Pimenta. 70 anos. Tô sabendo. Maravilhoso, né? O Mackenzie, aí a questão. O Mackenzie também, vamos elogiar aqui e agradecer a Deus, né? Eu sei que tem lá o reverendo Cid Caldas envolvido, mas essas iniciativas, já tem uns 2 anos que o Mackenzie fez, 70 anos do Guilherme Kerr, 40 anos do Milad, João Alexandre, aquele especial do João, extraordinário. E agora eles vão fazer os 70 anos do Sérgio Pimenta numa qualidade extraordinária, né? De produção, de evento. Muito bom. Gostaria de estar lá para assistir. Mas né? Você está na presbiteriana aí, uai. Conversar com o povo. Muito bom. Eu queria também falar do evento da Expo Cristã. Aconteceu em São Paulo e vai acontecer no Rio agora em novembro. Você soube da Expo Cristã, né? Sim. Você vai participar? Você vai? Eu vou lançar. Meu livro vai ser lançado lá. Inclusive, queria falar dos meus livros. Queria falar do meu... Esse aqui, Verdades Antigas para Tempos Novos, foi lançado em 2019 pela editora Autografia. É um devocional poético, é um livro poético devocional. Tem alguns poeminhas que eu fiz e com reflexões, né? É um livro de Verdades Antigas para Tempos Novos, trazendo, né, as verdades bíblicas para o contexto de hoje, né? Contando algumas histórias do cotidiano, trazendo reflexões, né? Esse aqui foi Graça para Estressados, que eu lancei na pandemia. Aliás, começou na pandemia, mas eu lancei em 2022. Sabedoria do Evangelho para um Novo Normal. Lancei pela editora Fonte Editorial de São Paulo aí, né? E esse aqui eu lancei também pela Fonte Editorial em 2024, que foi Mais Espiritualidade, Menos Ansiedade. Só que esse livro também é um devocional sobre essa linha da questão da ansiedade, a questão do estresse, né? E ele foi originado do Graça para Estressados, 40 dias para desacelerar com sabedoria bíblica. Só que ele foi para a editora Palavra. Você conhece o Richard da editora Palavra? Palavra. Ele está sempre expondo o livro lá no Som do Céu, né? O Richard, né? E ele é lá da Bahia, de Brasília. Essa editora Palavra está lançando Graça para Ansiosos, que na verdade é o mesmo livro, é esse mesmo livro, só que nova capa, com novo. Eu não estou com ele aqui para mostrar, acabei esquecendo. E vai ser lançado na Expo Cristã. Não foi lançado em São Paulo pela editora Palavra, o stand da editora Palavra está lá, esteve lá e vai estar no Rio agora, de 1 a 8 de novembro, né? Então fica aí a dica também do nosso livro, né? A gente escreve também, eu sou formado em jornalismo, fiz teologia, estudei um pouquinho de letras, e a gente usa esse conhecimento no reino, né? Para escrever. Amém. O conhecimento jornalístico me ajudou muito a produzir textos também do cotidiano, falando do cotidiano, né? Com um conteúdo bíblico, reflexivo, né? E devocional. Isso aí. Você vai lançar o livro lá, então. Você estará lá. O livro já foi lançado, né? Na verdade, já foi lançado. Mas mas está sendo lançado no stand. Entendi. Você vai estar lá.
editora, tá? Eu vou passar lá, sim, eu vou para lá. Mas não vai ter um lançamento assim. Ah, Eu ok. vou passar por lá, vou estar por lá, mas é o stand da editora está fazendo alguns lançamentos, a editora Palavra, o stand vai estar lá, e dentro desses lançamentos, né, que são outros também, tem o meu, entendeu? Então vai ser assim. Você fez teologia já pela presbiteriana? Eu fiz teologia em 3 lugares diferentes, em 3 épocas diferentes, né? Eu fiz um ano de teologia em 89 no Seminário Teológico Batista Fluminense, em Campos, e foi um curso à parte que foi discipulado, né? Que é o primeiro ano. Eu fiz em 2008 na Fabama, em Macaé, em 2008, eu dei sequência, e em 2014 eu fui fazer pela Metodista de São Paulo, porém no EAD, né? Fiz a distância no Metodista de São Paulo. Eu fiz 3 anos de seminário, mas assim, eu nunca tive chamado pastoral. Ah, Tá? tá, ok. Tive chamado pastoral. Eu ministro louvor, eu ministro em células, eu ministro em escola bíblica, né? Através dando aula, sou professor de EBD, sou um professor forjado, né, digamos assim, né, de EBD. Não sou um professor nato, mas Deus foi me capacitando. Dou aula na EBD. Atualmente nós estamos dando aula de cosmovisão cristã, que está sendo muito bom. É um curso muito interessante, que abre muito a cabeça assim, da gente, né? Muito legal. Para as cosmovisões e a cosmovisão cristã. E também eu apoio um projeto social na Praça de Macaé, dando café da manhã ao pessoal de rua, situação de rua, né? A gente está sempre lá apoiando, toca um violão lá, de vez em quando vou lá, toco um violão, canto uns louvores, e a gente apoia também financeiramente, dá um apoio lá, e está sempre dando apoio nesses ministérios, né? Então, assim, o ministério pastoral não é a minha praia, né? Deus não me chamou, Uhum. graças a Deus. Eu acho muito honroso ser pastor, eu acho uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade imensa, e Deus me poupou dessa responsabilidade imensa, não é? Eu não tive o privilégio que você tem, mas também não tem essa responsabilidade toda que você tem, né? Que é muito grande, de cuidar de É, ovelhas, cuidar de pessoas. não é à toa que eu sou de 80 e pareço mais velho que você, né? Então, minha barba e meu cabelo estão muito mais brancos. Isso aqui não é o brilho da luz, ele está branco mesmo. Eu vou fazer 45. Faz parte. Mas que boa que você pastoreia aí no Maranhão, né? Eu estou na região aqui da divisa do Maranhão com Piauí. Então, eu estou na a região grande aqui, a cidade maior é Teresina. Eu estou colado em Teresina, mas a cidade é do Maranhão, chama Timon. É separado pelo Rio Parnaíba, né? Mas é colado, é como se Timon fosse de Teresina. Ah, tá. O Fernandinho é de Sergipe. Teve uma pessoa aqui que falou que Fernandinho é de Campos, contemporâneo. Não é contemporâneo meu, não. É contemporâneo meu, mas não é conterrâneo. Ele não. Fernandinho não é meu conterrâneo. Ele é de Sergipe e eu sou de Campos, né? O Fernandinho, ele morou em Campos. Ele teve não sei se da infância ou da adolescência, e ali em Campos que as coisas começaram a fluir na carreira dele. Mas ele não é pista, ele não é de Campos, Rio de Janeiro. Ele não é fluminense, ele é sergipano, né? Só para Ele mora saber. fora hoje, né? Acho que ele está nos Estados Unidos. Me parece que sim. Não tô sabendo, não sei bem, mas me parece que Mas sim. o sucesso, aquela explosão toda dele, ele estava em Campos ainda, né? Ele começou bem em Campos, tudo em Campos. E ele manteve um contato, ele faz algumas coisas para junta de missões nacionais ou mundiais, assim, tem uns contatos ainda com a questão denominacional batista, mas ele de fato explodiu explodiu, estourou, né? Em Campos. Ainda bem que ele está inteiro, né? Mas eu só posso agradecer por essa conversa deliciosa. Vamos lá, você para a turma, né? Fica aqui, no teu perfil também vai ficar, vou colocar no YouTube, então gente que não está normalmente te seguindo, acompanha. O pessoal escuta tuas músicas onde, né? Onde acha no YouTube e onde acha nas plataformas aí, Spotify, Deezer. Lá no Spotify, está na Deezer, está em todas as plataformas. Toda plataforma que você imaginar, nossa música está lá. Graças a Deus, que pelo menos assim faz com que as músicas sejam mais acessíveis, né? Sim, A nossa música, quando o Spotify manda o relatório no final do ano, né? Aí vem vários países, né? São 30 e poucos países que ouvem nossa legal. música. Pessoas do Brasil que moram lá, ou não sei bem se também pessoas de lá ouvem também, mas pessoas, pelo menos brasileiros que vão para lá ouvem, né? E está sendo, tem
Spotify, tem YouTube também, né? Tem vídeos que eu publico, tem meu canal no YouTube, que é Moisés França Oficial, né? Tem alguns vídeos lá que a gente publica. E, enfim, né? Estamos por aí. Agora com a internet não tem como não achar a gente, né? É verdade. Tá aí, tem o perfil, até para ter acesso a mais informação dos livros do Moisés. E no YouTube e no Spotify, Moisés França Oficial. No Spotify também é Moisés França Oficial ou só Moisés França? Moisés França só, Moisés França. Tá bom, aí lá encontro. Então, o único artista que tem no Spotify porque assim, quando eu faço meu Facebook, meu Instagram, eu boto Moisés França de Abreu, ou Moisés de Abreu França, eu boto meu sobrenome de Abreu também, para poder não confundir com outro França, né? Que tem tanto França, tem um monte de Moisés França. Mas no Spotify, como artista, eu acho que só tem eu, né? Não tá. conheço que tenha outro artista com nome. Pelo menos assim é bom que não confunde, né? E aí o outro que entrar, ele que se vira para colocar alguma coisa depois ali, para não, porque você está ali primeiro. Mas, tá, Jair, mas aí, muito obrigado aí pelas informações, os lançamentos, mantém a gente avisado e a gente... Queria fazer uma pergunta. Dá para me ouvir aí? Você também é músico? Essa é uma curiosidade minha aqui agora. Nunca te perguntei nada, né? Estou te perguntando agora. Não, eu não toquei, nunca toquei, já participei de grupo cantando, mas sou apaixonado, né? Tem aqui CD, aqui minha estante aqui, a tomada de CD, é algo que Gosta eu trabalhei, né? Trabalhei em Vencedores, trabalhei na Aliança, eu trabalhei 10 anos no ambiente de gravação, de gravadora. Então, é uma paixão que eu tenho, a paixão que eu tenho aí é a parte ministério. Pastor Ramon, eu fico muito feliz com esse papo, estou muito feliz, estou assim, ganhei o dia, tá? E quero te dizer assim, que Deus te abençoe muito aí no seu ministério, aí no Maranhão, né? Na sua igreja. E assim, eu fico feliz mesmo de ver que você atendeu esse chamado de Deus saindo de São Paulo. Tanta igreja em São Paulo, né? Mas você ouviu o chamado de Deus para estar aí no Maranhão, né? Então, assim, isso é um bom sinal, né? De que realmente você está sendo fiel ao chamado divino, né? Isso é maravilhoso, isso é bonito, né? Num tempo tão... A gente está vivendo um tempo tão complicado, em que muita gente não tá ouvindo a voz de Deus, tá fazendo onde dá mais vantagem, né? Então, assim, fico feliz em ver você aí, né, seguindo o chamado do Senhor, e que Deus te abençoe muito, abençoe a sua igreja, que muitas almas se rendam aos pés do Senhor, que essa igreja cresça, floresça, que você floresça onde Deus te plantou, como é o título de um livro, né? Floresça onde Deus te plantou. Prazer Amém. mesmo, prazer mesmo. Fico feliz de ganhar o dia, tá? Quero dizer Glória isso. a Deus, eu que agradeço, vamos manter contato, trocar as figurinhas aí, quando tiver música nova, enfim, é um prazer, estamos aqui, com certeza. O pessoal que está entrando agora, a gente está encerrando, vai ficar salvo aqui no perfil, né, no meu, vou colocar o seu como collab e vou subir para o YouTube, vai para o canal lá do YouTube também, História da Música Cristã no Brasil, tá bom? Ótimo dia para todo mundo, bom almoço, até mais, Moisés, um abraço. Um abraço para todos, Deus abençoe. Valeu.